E sejam bem-vindos de volta a mais um Sem Escala. Como não poderia deixar de ser, eu sou a Ana Margarida, a falar diretamente da RTM Portugal. E eu sou Daniel Palombo, aqui da RTM Brasil, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que nos interessa muito, né, Ana? Que interessa a todos nós. Dinheiro, Exato. bufunfa, money. Como é que vocês falam aí, Anne? Ou Ana? Ok, isso são expressões aí no Brasil, certo? Olha, aqui, só pela minha cara, dá para ver que uma das expressões que nós usamos aqui é o faz-me rir, carcanhol e pilim. Agora, pilim. Para dinheiro, isso? Peeling? Pilim. Faz, mas faz-me rir ainda até faz sentido, né? Eu quero me rir muito, mas qual que é essa ideia de peeling? Não sei. Lá está, a tradição do povo, a gente escuta, aplica e pronto, tem sempre um sorriso na cara cada vez que se fala no assunto. E uma tristeza quando ele vai embora, né? Mas é a vida. Boa, e a gente vai conversar hoje sobre dinheiro, money, sobre vocação, né? E que tudo isso tem a ver com o evangelho, com o reino de Deus. E para essa conversa a gente vai receber o Matheus Ortega. Olá, tudo bem? Matheus, seja bem-vindo. O Matheus é escritor do livro Economia do Reino. 4 passos, me corrija aí, Matheus, me ajuda. 4 caminhos para o cristão lidar com a riqueza e a pobreza nesse mundo. Legal, a gente vai conversar um pouco também sobre isso. O Matheus trabalha com desenvolvimento urbano sustentável na C40 Cities, é isso? É isso aí, é uma organização internacional que trabalha com desenvolvimento sustentável de cidades pelo mundo. E esse assunto, imagino que dinheiro e vocação é um assunto que você deve ouvir muito falar sobre isso, né? Mas para a gente começar aí, para a gente começar essa rodada, me fala aí, como é que nasceu essa questão do livro, do Economia do Reino? Dá um rasante para a gente aí. Como é que o seu envolvimento com dinheiro começou? Legal, é um prazer estar aqui com vocês, Daniel e Ana. E esse livro, na verdade, é uma resposta para muitas crises que eu tive ao longo da minha vida, sobre como que eu devo lidar com a riqueza, como que eu devo lidar com a pobreza, e o que eu devo fazer diante da desigualdade no mundo. Eu digo que nesse tema, a economia do reino, a economia não é só sobre dinheiro, não é só sobre como que eu lido com as minhas finanças pessoais, mas é sobre como que a gente lida com a dinâmica entre abundância e escassez, né? Com as diferenças que as pessoas têm no mundo, com a falta que existe, com a extrema pobreza, com a miséria, e ao mesmo tempo com as opções de ser um bilionário, ter muito dinheiro, como que a gente lida com essa dinâmica? E mais do que tudo, eu acho que é uma busca que eu tenho tido ao estudar esse tema de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, para entender qual é o papel do cristianismo nesse assunto. O que o cristão tem que fazer quanto a desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, ajudar tribos a se desenvolverem, ajudar os pobres a saírem da miséria. O que o cristão tem que fazer diante de tudo isso? Né? Como que o cristão deve lidar com esse tema? E isso tem sido a pergunta que eu tenho feito aí ao longo dos últimos anos. Um marco que eu tive na minha vida foi quando eu fui para o Haiti, em 2010, depois do terremoto, e eu vi pessoas numa extrema pobreza, 300 mil mortos, 1 milhão de desabrigados. Que ano foi isso do Haiti? Foi 2010, foi depois do terremoto em 2010, e lá foi um marco na minha vida, foi quando eu comecei a me interessar muito pelo assunto, porque eu fiquei inconformado, eu falei, não é possível que tem gente que sofra tanto nesse mundo, e eu não quero só viver minha vidinha boa aqui e seguir o meu rumo sem fazer nada. Então, nesse ímpeto, nessa vontade de fazer algo com a minha visão cristã e com o meu entendimento do que é cristianismo, foi surgindo algumas ideias sobre tratar desse assunto. Sim, eu imagino, daí até ouvi da Ana de você, né? Eu cresci na igreja, né? Sou cristão, mas acho que a questão do dinheiro, né? Todo mundo, a gente se envolve com a questão de dinheiro, a gente se envolve na família, a gente aprende e a gente muito cedo percebe que o dinheiro comanda muitas coisas, né? Eu tenho até uma sobrinha, e ela pequena, 2 anos, ela já entendeu a relação de dinheiro, né? Às vezes ela vai na loja, precisa pegar alguma coisa e minha irmã fala assim, não vou comprar agora. Outro dia ela falou assim, a vovó paga. Tipo, ela já entendeu nessa relação, tipo, não, a vovó vai lá, pega, a vovó paga, entendeu? Então a gente aprende isso, mas quando a gente se torna cristão, a gente entra num choque com essa relação do dinheiro, né? Pode ser rico, não pode ser rico, como é que eu uso o meu dinheiro, o quanto ser generoso, muitas questões, né? Se o dinheiro é a raiz de todos os males, como é que eu interajo com isso? E no seu livro, Matheus, eu queria que você falasse um pouco pra gente desses 4 perfis aí também. Não sei se a Ana já passou por isso em algum momento, você falou, você é Madre Teresa de Calcutá ou não?
Ainda passo, porque fico sempre com aquela sensação, eu acho que todo cristão passa por isso, que é aquela culpa quando começa a ter um bom pé de meia ou uma boa economia, começa a se sentir culpado, e eu acho que a cabeça começa a funcionar, não, agora eu vou ter que doar tudo para missões, certeza que é isso que Deus quer, é que eu dê tudo e eu tenho que ficar sem nada. Então eu ainda passo por isso, sim, e gostava muito que pudesse esclarecer isso, Mateus, creio que também vai ser bênção para quem ouvir. Sim, com certeza. Assim, eu acho que essa é uma dúvida que eu também sempre tive e eu passei por muitas crises por isso. Porque, por exemplo, eu lembro conversando com um amigo meu e dizendo assim, eu devia ter meus 20 e poucos anos, eu falei, olha, eu não quero muito dinheiro, eu quero ter o suficiente. Eu falando assim numa visão minha. Eu lembro dessa pessoa dizendo assim para mim, mas você não vai receber as bênçãos de Deus na tua vida? Você não vai aceitar se ele te der muita riqueza? E assim, eu acho que a gente sempre vive nesse dilema, né? A gente sempre parece que a gente tem mais questionamentos do que respostas nesse assunto. Só que a Bíblia fala muito sobre esse assunto, mas muito mesmo. Então, é um dos assuntos mais falados na Bíblia. É como o cristão deve lidar com recursos, com a mordomia, com o cuidado próximo, com a justiça social, com o pobre. E diante disso, como pode ser que a gente não tem respostas? Não é possível. Não é possível que a gente tenha mais questionamentos e mais culpa e mais perguntas do que respostas. E é claro que eu acho que essas perguntas surgem por causa do mundo que a gente vive hoje. É um mundo complexo, não é um mundo simples. E eu fui estudar desenvolvimento econômico em Londres, né, na Escola de Economia de Londres, e lá eu vivi uma crise, porque eu vi, poxa, muita gente querendo fazer trabalho social e querendo fazer coisas incríveis e, na verdade, não dá certo. Na verdade, dá resultados negativos. Até mesmo no Haiti, teve muitas ofertas, muitas doações, e não deu um impacto para mudar o país, né? Então, crise de todo lado. Eu acho que crise pessoal, crise de como lidar com o meu dinheiro, crise de como lidar com o mundo quebrado do jeito que está. E aí, ao estudar isso, eu comecei a ler muito a história da igreja. Eu fui ler os pais da igreja. O que era falado lá no começo, qual que era o tipo de resposta que os cristãos tinham na época para isso. E ao longo da história, teve diferentes tipos de resposta, né? Você tem na época da Era Medieval, você tem os monges que saem do mundo, né? Que eles vão viver algo fora do mundo. E aí depois você tem hoje, por exemplo, que até a visão mais comum é sim, você é um cristão, você deve sim prosperar, você deve sim ter riquezas, porque isso vai ser útil para alguma coisa, né? Então, nessa variedade de visões, isso sempre gerou crise em mim, assim como muitos ouvintes aqui. Mas a boa notícia é que eu andei estudando esse assunto e escrevi esse livro aqui em 6 anos, então foi quase um doutorado para mim. Uma boa pesquisa. Pois é, tem umas 500 notas de rodapé e tudo. E eu peguei a Bíblia inteira para ler, do começo ao fim, só com esse olhar de como o cristão deve lidar com a riqueza e a pobreza. Vamos tentar resolver isso. E aí foi incrível, porque Deus começou parece que abrir os meus olhos para várias passagens da Bíblia, para eu entender esse assunto e saber como o cristão deve lidar com isso. Então, assim, eu fico super feliz e super empolgado de falar sobre esse assunto, porque eu acho que tem trazido resposta para muita gente, para muitas vidas. Então, bom, eu estou pronto para falar sobre os perfis, mas eu não sei se estou falando muito. Então, se vocês Por quiserem, mim, eu já pode mando falar. continuar. Por mim, pode continuar. Então é o seguinte, a primeira pergunta é: a riqueza é algo ruim? A riqueza é algo boa? Eu devo buscar ter riqueza? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: eu devo buscar, na verdade, ter pobreza? Eu devo abrir mão de tudo, ser um missionário, deixar os bens para servir a Deus? Ou isso é algo bom, isso é algo ruim? A pobreza é boa ou é ruim? E a terceira pergunta é: a desigualdade, o que eu faço com a desigualdade, né? Com a questão de alguns terem muito e outros terem pouco. Isso é algo normal, porque uns trabalham mais, outros menos? Ou isso é algo problemático, porque você vai ter gente bilionária e gente morrendo de fome? Então, diante dessas perguntas, as respostas que o primeiro precisava trazer é se a riqueza ou a pobreza são boas ou ruins. Como que a gente lida com esse assunto? Então, a primeira coisa é a seguinte: eu entendo que a partir dessa leitura bíblica que eu fiz, a riqueza não é sinônimo de maldade, a pobreza não é sinônimo de virtude e nem vice-versa. A riqueza também não é sinônimo de virtude e a pobreza não é sinônimo de maldade. Você não tem como falar que uma pessoa, pela sua classe social e pelos seus bens, e já taxar essa pessoa de boa ou de ruim. Jesus não fez isso.
Então ele pega pessoas que eram muito mal vistas na sociedade, ele olha para o coração delas e ele chama elas para seguirem ele. Alguns seguem, outros não, mas o coração é o que Jesus está procurando, muito mais do que a classe social. Então você vê isso no exemplo de Zaqueu. Você vê, Zaqueu era um cara muito sujo, vamos dizer assim, porque ele fazia coisas, ele pegava impostos do povo, extorquia o povo, e se você ler a história, os judeus pagavam impostos altos para Roma. Então tinha um cara como Zaqueu tirando o dinheiro do povo e dando para Roma, que era um império opressor. E para fazer uma comparação aqui bem bizarra, pensa como se fosse a Rússia na Ucrânia invadindo, um país invadindo o outro, né? O Império Romano estava invadindo a Judéia. E aí você tem lá um cara trabalhando para esse império opressor. E Jesus olha para o coração daquele cara. E ele fala, hoje eu vou comer na tua casa. E aquele cara aceita Cristo. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar primeiro essa história de que o rico ou o pobre tem diferença perante Deus. E a Deus riqueza é aceita. relativa também, né? Às vezes a Claro. gente pensa só nisso, né? Às vezes quais são o tipo de riqueza? É só o dinheiro, né? Tem riqueza de tempo, riqueza de dons, tem tantas riquezas, né? Que às vezes a gente acha, beleza, vou resolver isso e o resto da minha vida, beleza, não importa para Deus a riqueza, né? Então a riqueza ela é complexa também, né? Com certeza. E tem muitas pobrezas também. Eu costumo dizer que a definição de pobreza não é falta de dinheiro. A definição de pobreza é falta de capacidades, falta de oportunidades, a falta de ter a possibilidade de gerar riqueza, né? Então, essa falta de acesso, essa falta de possibilidade faz com que uma pessoa viva sem como sair, né, da sua situação. Então, isso sim é uma pobreza que tem que ser cuidada e que o cristão tem que olhar, né? As pessoas que não têm oportunidades, aqueles que são desprezados, os oprimidos. Então, realmente, é um tema muito complexo, a questão de riqueza e pobreza, mas eu costumo definir riqueza material no sentido de ter uma abundância de bens, né? Ter uma quantidade alta, que é relativo, mas é uma definição básica. E a pobreza é a carência do necessário para a subsistência, né? Então, é quando falta o básico para você viver. Então, essa é a definição para começar, né? Porque senão a gente pode entrar em muitas vertentes do que significa. Então, assim, dito isso, que existem caminhos diferentes, e a gente vê na Bíblia muitos ricos que foram justos. E aí o ponto é, o rico não deve viver segundo a sua riqueza e com o coração na sua riqueza, e nem olhando para isso como a sua segurança. No exemplo de Abraão, né? Em Hebreus 11 fala, a gente sabe que Abraão era muito rico, ele ganhou muito dinheiro na vida dele, tinha muitos bens, e só que em Hebreus 11 fala que ele vivia em tendas e o coração dele estava numa cidade eterna cujo arquiteto é Deus. Ou seja, mesmo tendo muito dinheiro, o coração dele estava num olhar pela eternidade. É isso que ele estava buscando. Ele estava buscando o reino de Deus. Então eu acho que isso já mostra um pouco para quebrar esse paradigma. E aí a gente pode começar a falar dos diferentes caminhos. Manda Eu ver, ia Daniel. falar, não, eu ia falar uma coisa, né? Às vezes quando a gente olha isso, o primeiro instinto e o primeiro momento, a gente pensa assim, então se a gente resolver o problema da riqueza e da pobreza, a gente resolve o problema do mundo desigual, né? Mas Deus não tem problema com a desigualdade, né? Que o reino de Deus é um reino de equidade, né? E às vezes a gente acha que é um reino de igualdade, né? Esses dias um amigo trouxe uma reflexão e daí ele falou assim: agora você resolve isso daí. Como é que no céu vai ter rio, né? Porque para ter rio precisa ter desigualdade gradiente, né? Então Deus não tem problema com a desigualdade, né? Às Ó, vezes, às vezes a gente já tá achando que o problema é esse, né? Tipo assim, que vem com aquela. Que vira e mexe e sai na mídia. Se fulano doasse tudo que ele tem, resolvia o problema da fome. Como se fosse esse, né? Não fosse um problema de responsabilidade, não fosse um problema de a gente olhar o nosso irmão, né? Então é mais complexo o assunto, né? A desigualdade é um assunto difícil, porque ele é complexo, mas eu vou tomar aqui a liberdade de ir um pouco contra esse ponto que você colocou, até para a gente trazer isso para a discussão. Na minha visão, quando Deus criou o Éden, ele criou para que o homem tivesse abundância e não faltasse nada. Ele não criou para o homem ter fome, ou para alguns terem muito e outros pouco, ou para Adão comer bastante comida e Eva não tanto. Ele criou para todos terem plenitude, né? Deus não criou o mundo para alguns terem escassez. Então, essa palavrinha escassez é uma palavrinha que surge quando o homem peca. Então, a partir do pecado, a partir da queda, começa a haver a necessidade de você suar para trabalhar, para ganhar o teu sustento, e
aí começa a cobiça, a ganância, a inveja, Caim mata Abel, e aí começa toda a questão do conflito do homem. Então, o pecado, ao meu ver, é o pecado que traz a desigualdade para o mundo, de uma forma sistêmica, de uma forma estrutural. Então, para mim, desigualdade é fruto da queda. Deus não criou o mundo para ter desigualdade. Mas, a nível individual e a nível pessoal, a culpa de tudo não é a desigualdade, porque a Bíblia também fala que aquele que é diligente comerá do fruto do seu trabalho, né? Ele prosperará. Então, a diligência, ela leva à prosperidade. Se você é um trabalhador diligente, você vai ter recompensa pelo seu trabalho. Então, você não adianta culpar o cara que trabalha muito, dizendo que é culpa dele, o fato dele ter riquezas, porque o outro é pobre. Então, é essa analogia que não faz sentido. Você tirar o problema todo e jogar no indivíduo. Mas sim, é um problema estrutural. É um problema do mundo. Por quê? Porque a gente tem 800 milhões de pessoas, 700 e poucas milhões de pessoas malnutridas, que não tem comida, cara. Não tem como pôr comida na boca para comer. E crianças morrendo de fome na África. Isso é uma coisa surreal no mundo de hoje. Porque o mesmo número de 800 milhões de pessoas que a gente tem de obesos no mundo. Pessoas que estão comendo mais do que precisam. Então, isso não tem como isso ser uma coisa aceitável aos olhos de um cristão. A desigualdade, ela não é uma coisa que agrada a Deus no sentido de alguns terem tão pouco. Por isso que Deus fala em Isaías 1, ele fala para Isaías, olha, eu estou cansado das suas festas, eu estou cansado das suas assembleias, vá e aprenda a fazer o bem, faça justiça àqueles que são desamparados, àqueles que são oprimidos, cuide do órfão, daquele que não tem ninguém para ajudar ele. Por quê? Porque Deus está olhando para essa pessoa e vendo assim, cara, ele é meu filho também, ele é um igual. Então, eu acho que é aí que entra esse conceito de equidade, Daniel. A equidade é como a gente enxerga uns aos outros. Todos são iguais perante Deus. Não tem ninguém mais importante. Então, se todos são iguais, todos devem ter pelo menos o direito de se alimentar e de ter uma vida digna, né? E de ter dignidade. Então, eu acho que a resposta ela é complexa, mas eu vejo um pouco nesse sentido, que existe também um pecado que afeta a estrutura do mundo, né? E a estrutura do mundo é desigual por causa da queda. Bem, que explicação. A minha cabeça agora está aqui a borbulhar, porque a primeira coisa, porque eu funciono muito com palavras, né? Então a primeira coisa que me vem à cabeça foi um esquema de desigualdade é diferente de diversidade. Então isso era a única coisa que me estava aqui a bater na cabeça e eu estava a tentar trazer o conceito de cada uma para poder afunilar mais a questão. Infelizmente nós temos o relógio a contar e eu não posso deixar escapar esta questão também, que é acerca da vocação, porque é impossível nós também tentarmos separar, digamos assim, a nossa vocação também do nosso sustento, não é? Porque obviamente isso vai vir, nós não podemos separar isso. E duas perguntinhas, assim, bem rápidas. Primeiro, como é que nós realmente chegamos à conclusão que aquela é a nossa vocação? Será que aquilo está só naquilo que já nos é natural ou dentro do ambiente com que nós crescemos? E como é que nós encontramos satisfação pessoal nessa vocação? Porque muitas das vezes pode vir aquele pensamento de eu ainda não estou a ganhar o que devia. É errado a gente pensar assim ou faz sentido? Soltei a bomba. Bom, sobre vocação, eu acredito que existem diferentes caminhos para pessoas e cada um tem a sua história. A gente vê isso nas histórias da Bíblia. Tem gente que é chamado quando é criança, Samuel, ou pessoas que são adolescentes e Jeremias, e Deus chama ele para ser um profeta. Ou você tem um cara como Moisés, que ele era idoso, né? Quando ele começou o ministério, tinha 80 anos quando ele foi lá salvar Israel do Egito. Você tem pessoas em diferentes fases da vida e com diferentes bagagens de vida, né? Então eu acredito que a vocação surge da intimidade com Deus. Não existe uma compreensão de vocação sem estar perto de Deus. Foi assim com a minha vida. E eu acho que é assim com a maioria das pessoas que eu conheço que estão seguras daquilo que fazem. Elas, em algum momento, de alguma forma, tiveram alguma conversa com Deus que fez isso fazer sentido na cabeça delas. Eu acho que é muito por aí. Explodiu. Isso. Alguma coisa explode. E tem um cantor, o Marcos Almeida, que ele falou uma vez e ficou na minha cabeça que
o teu chamado, a tua vocação é onde está a sua dor. Então, aquilo que incomoda, é aquilo que, nossa, eu queria poder fazer algo sobre isso, né? Eu queria poder fazer algo diferente nessa área. Então, isso também pode ser uma ajuda, né? E sobre buscar encontrar o seu espaço e ter certeza que aquilo é o que você deve fazer e até ganhar mais por isso e tal, eu acho que é lícito a gente querer ganhar um bom salário e querer ter recursos para sobreviver e para ter o nosso dinheiro e crescer na vida, ter um cargo melhor. Isso tudo é lícito, isso faz parte. Mas eu queria trazer aqui à tona uma palavrinha que João Batista falou. Quando ele anunciava o reino de Deus e ele chegou, as pessoas perguntavam para ele o que nós podemos fazer para entrar nesse reino. E ele falava, batizem-se, né, e arrependam dos seus pecados. E aí ele fala uma coisinha assim muito interessante, ele fala, soldados, para não extorquirem as pessoas, não oprimirem o povo, e contentem-se com seus salários. Olha que coisa linda, ele estava anunciando o reino de Deus, falando que o contentamento é uma chave para viver o reino de Deus. E aí depois vem Paulo em Filipenses e fala, eu aprendi o segredo da alegria. O segredo da alegria é esse contentamento, é saber viver bem ou viver mal e isso não te afetar a ponto de tirar sua paz. Então eu acho que o contentamento, ele precisa andar junto com essa questão de satisfação pessoal, porque senão a gente vai sempre ter uma ansiedade de não ser tão bom quanto o outro. E o mundo é assim, né? A gente se compara e a gente olha e fala, nossa, mas aquele cara é muito melhor que eu. E aí isso gera uma insatisfação, como se eu precisasse sempre mais para ter paz. É uma frustração contínua. Exato. Eu acho que assim, é claro que é lícito buscar crescer, evoluir, mas eu acho que o contentamento, por exemplo, eu tive uma situação em que eu pude tomar um cargo de diretoria onde eu trabalho, 2 semanas atrás, fiz a entrevista, fui bem na entrevista, mas não passei. O quanto que isso me afeta? O quanto que isso me derruba? Ou será que eu estou contente com o que Deus tem me dado no momento, sabe? Então é prático, é dia a dia, né? Será que a minha paz está aqui dentro porque eu sei que Deus está comigo naquilo que eu faço? Ou será que a minha ansiedade em querer sempre mais está me levando a uma insatisfação e a tirar minha paz, né? Então, eu acho que tem muito isso também. E agora, eu queria também falar sobre nível comunitário, porque eu acho que as suas perguntas foram a nível individual. E eu acredito que, parcialmente. Sim, se bem que, lá está, é tal coisa, como cristãos a gente à partida já toma como garantido, né, que não é só para nós, vai acabar por influenciar mais alguém e também beneficiar outras pessoas, mas continua. Isso, não no sentido de vocação só para mim, né? Mas assim, a minha vocação, a gente não está falando da vocação de uma igreja ou de mais pessoas. Isso, então, eu queria falar isso, eu queria dizer que o cristianismo ele é comunitário, e eu cheguei a essa conclusão depois de alguns anos achando que eu poderia viver a minha vocação dentro do meu trabalho, sendo um cristão moral, ético, correto, justo e assim refletir a Cristo. E hoje eu tenho chegado à conclusão que isso não é suficiente. Não é suficiente porque Jesus, ele colocou aqui na Terra o corpo dele, e o corpo dele são feitos de diferentes partes, e cada parte tem um propósito no corpo. Ninguém é superior ao outro, a boca não é mais importante do que a orelha, que o nariz, então cada um tem o seu lugar, e juntos a gente revela ao reino de Deus. Então é isso que eu quero falar, que é a tese desse livro, que são os 4 caminhos. Então, o que eu trago aqui é que existem diferentes vocações, diferentes caminhos e propósitos que o cristão pode viver diante desse assunto e que juntos esses propósitos fazem sentido. Sozinhos, eles são incompletos. Eles não conseguem trazer a resposta completa cristã para a Terra. E o que a gente tem feito muito nos últimos anos e na história do cristianismo é achar que um caminho é o caminho que vai revelar a Cristo. Então, eu ser um monge que vou para isso é o que vai revelar. Ou eu ser um grande empresário que ajuda todo mundo e filantropo e tudo, isso que vai... Não, existem diferentes caminhos. Esses caminhos são fundamentados na Bíblia, que tem dons diferentes. Deus deu dons aos homens. E os dons deles são diversos. Então é o que você falou, Ana, é muito legal isso, a diversidade. Deus escolheu fazer a gente diferente. E o C.S. Lewis fala que se Deus, não faria sentido nenhum se Deus quisesse que todos fossem iguais, ele faria só uma alma. Então ele criou várias composições diferentes com um propósito. Então existe o dom
e aqui vamos falar de riqueza e pobreza, existe o dom da contribuição, em Romanos 12. Ou seja, todos os cristãos têm que ser generosos, têm que ajudar, mas tem pessoas que têm o dom da contribuição. Então tem pessoas que têm esse algo a mais quanto a isso, que sente queimar no coração essa vontade de doar, né, e de usar esse dom da generosidade, da contribuição. Existe o dom da administração. 1 Coríntios 12 fala. E esse é um dom que é muito menosprezado até. As pessoas falam que quem tem esse dom, na verdade, é alguém mesquinho, é alguém gestor. Ah, não, mas como assim você não vai ajudar o morador? Não, existem pessoas que têm esse dom de saber aonde alocar recursos. E essa alocação não é menos cristã do que sair ajudando todo mundo. Ela é igualmente importante para o reino de Deus. Aleluia. Você também é dom. Você é assim? Até falei aleluia. Eu sei um peso agora. E eu posso mostrar exemplos na Bíblia que vão ajudar a tirar esse peso e a pessoas encontrarem propósitos. Eu tenho conversado com pessoas que têm falado, cara, que bom que você falou isso, porque agora eu entendi o meu propósito no reino. Vou dar um exemplo logo agora disso, do dom da administração. Quando Paulo escreve para Timóteo, a carta de Timóteo, ele fala assim, Timóteo, não dê dinheiro e ajuda a todas as viúvas. Dê apenas aquelas realmente necessitadas. Por quê? Porque se você der a todas, vai acontecer duas coisas. Uma, que os familiares daquelas viúvas não vão ajudá-las. Exato. E a outra coisa é que você vai sobrecarregar a igreja financeiramente. Então, ele está ensinando o princípio da gestão, da administração, a usar esse dom da administração para servir ao reino da melhor forma. Olha que coisa preciosa, cara. E a gente acha que a igreja primitiva, todo mundo ajudava todo mundo e era uma liberal, uma anarquia. Não, existia esse conceito também de você saber fazer a gestão para o bem do corpo de Cristo. E aí os outros caminhos, né? E aí o terceiro, que são 4 caminhos, o terceiro é a da misericórdia, a transformação, a justiça social, é aquele ímpeto por mudar a sociedade. E o quarto é o da abnegação, que é a renúncia. Então é aquele que deixa de ter o conforto para servir ao próximo. Com esses 4 caminhos, eu criei 4 perfis. O doador, o moderado, o transformador e o abnegado. Então, são diferentes possibilidades de caminhos que não são perfeitas e não são exclusivas. Assim como nos 5 linguagens do amor, você consegue ter uma mistura, né, de diferentes perfis e diferentes fases da vida. Mas, por exemplo, vou dar aqui rapidamente um exemplo de doador. Joana era uma discípula de Jesus. Em Lucas 8:3 fala que ela ajudava a sustentar Jesus com os seus bens. Então, ela era alguém que morava na casa do governador, ela era esposa do cara administrador da casa de Herodes, e ajudava com seus recursos ao reino de Deus. A gente não sabe se Joana estava lá curando pessoas, fazendo milagres, mas ela estava usando aquilo que ela tinha para servir ao reino, que eram os recursos. Assim como Cornélio, José de Arimateia, Filemon, tem vários, né? O moderado, como eu dei esse exemplo de Timóteo, eram muitos líderes da época. Os líderes tinham que fazer a gestão dos recursos da igreja. Você também tem o exemplo de Agur, né, do sábio, no Provérbio 31, que fala, não me dê nem riqueza nem pobreza, mas o suficiente. Então, o moderado ele não está tão preocupado em ter muito para dar muito, ele está mais pensando na gestão e no necessário, né? Como usar o máximo daquilo que tem. Você tem o transformador, você tem várias... Jesus, por exemplo, ele transformou a sociedade com aceitar aqueles que eram desprezados. Você tem os profetas muito transformadores para mudar a realidade. Você tem vários exemplos disso. Você tem o abnegado, que são, por exemplo, os discípulos, que abriram mão de tudo que tinham para servir a Jesus. Então, aí você chega à pergunta, então eu tenho que abrir mão de tudo para servir a Jesus? Não necessariamente, depende do teu chamado. Deus está te chamando para quê? Quais são os dons que ele te deu? Qual é o espaço que ele te colocou? Qual que é o teu contexto? Como que você pode colocar em prática aquilo que Deus te deu para servir ao corpo de Cristo da melhor forma, com os dons que ele te deu? Então, essa resposta, para mim, tira um peso e ajuda a entender que cada um tem um propósito no corpo, igualmente importante ao outro. Eu tenho Qual é a minha responsabilidade, né? Responsabilidade e saber o seu lugar. É vocação e também propósito, né? Tem uma outra fala a dizer aqui, mas eu tô aqui empolgado, saindo falando um monte de coisa. Então, por favor, me interrompam. Não, mas é isso mesmo, né? Essa reflexão de entender, né? Entender à luz da Bíblia acerca do dinheiro, que às vezes a gente coloca ele de escanteio, né? Isso não é bom, não vou pensar sobre, não vou refletir sobre, vou viver desse jeito. E isso não é o caminho, né? Colocar debaixo do tapete não é o caminho, né? Mas amadurecer, pensar, refletir sobre, né?
Sim. E a crise de, eu ajudo o morador de rua ou não? Com esses 4 perfis, você tem 4 diferentes possibilidades. Você pode... quando eu estava no Chile, eu morei lá um tempo, e um pastor falou assim, eu perguntei para ele, como é que você lida com gente que pede dinheiro? E ele falou assim, eu dou a todo mundo que me pede, porque é isso que Jesus falou, dá é que te pede. Eu lembro que eu vi isso e eu falei, pô, legal, tá bom, legal. Aí quando eu fui para Uganda, fui para África, tive uma experiência lá, o pastor falou, não dê esmolas para as pessoas aqui, porque elas precisam aprender que a solução delas, a salvação delas, o caminho para elas melhorarem na vida não vem do assistencialismo de homens brancos. Eles precisam Uau. aprender isso. Então, é muito contrastante essas respostas. Então, depende muito do contexto. Então, você tem essas possibilidades de dar ou não dar. Você tem também a possibilidade de, ao invés de dar dinheiro, dar uma comida. É a cabeça mais do moderado, de pensar na utilidade, pensar na gestão daquilo que vai acontecer. Ou você tem também a possibilidade, como o transformador pensaria, ao invés de dar uma esmola, levar o cara para um abrigo, transformar a vida dele, pensar no emprego. Então, são muitas possibilidades que a gente, às vezes, joga muita culpa porque eu não dei R$1 na hora que precisava, €1 na hora que precisava para aquele que pediu. Mas existem diferentes possibilidades e caminhos. O importante é a gente ter uma riqueza de amor, de generosidade, de compaixão dentro de nós, para que a gente, quando chegar à situação, a gente sinta algo e a gente possa fazer algo da nossa forma. É o encontro, né? Deus quer que a gente encontre o nosso irmão aí também, né? Senão a gente só vai estar resolvendo um problema e não vai estar encontrando. Exato. E é só uma transação. É só uma transação, não tem encontro, né? Como se a gente pudesse fazer o Pix e estava tudo resolvido. Daí não preciso me ver, não preciso me relacionar, não preciso fazer nada Eu estava em disso. Salvador, Daniel, morando lá, tem muito morador de rua, Salvador, na Bahia. E eu lembro de uma vez que veio uma mulher pedir para mim um dinheiro e ela estava cantando. Ela era muito pobre, muito simples, com a roupa toda suja, e estava cantando, e a voz dela era muito bonita. E aí, ela já era uma senhora. E aí, eu lembro que eu olhei para ela, ela veio pedir dinheiro, ela mudou a cara, parou de cantar. Você tem dinheiro para mim, por favor, tal, tal, tal. Eu olhei nos olhos dela e falei, que voz bonita que você tem. Quando você canta, você está louvando a Deus. Ela abriu um sorriso. E aquilo foi tão impactante para ela que ela voltou a cantar. Eu dei para ela R$2, mas os R$2 não chegaram nem perto do impacto que falar aquela palavra para ela, né? Esse encontro que eu tive de olhar nos olhos e ver essa beleza fez. Então, muitas vezes é o que a Bíblia fala, que tratar bem ao pobre é emprestar ao Criador, né? É o empréstimo ao Criador e Ele o recompensará. Então, quando a gente faz algo de bom a alguém que necessita e ama, é como se a gente estivesse fazendo a Deus, a Jesus, né? Com certeza. E esse assunto é muito bom e tem muita coisa para a gente conversar, mas nossa escala está chegando ao fim. Mas você que está ouvindo a gente, né? Vai lá, procura o livro do Mateus. Você pode encontrar ele na Amazon, certo, Mateus? Sim. Se você é do Brasil, você pode encontrar Amazon, Submarino, Americanas, diferentes livrarias online. Se você é de Portugal, você consegue comprar o livro, o e-book, né? O e-book do livro através da Amazon Brasil. Eu acho que é a melhor forma. É fazer uma conta, você entra na amazon.com.br, faz uma conta, compra o e-book e aí você baixa para o teu device, para o teu aparelho. Então, boa. E daí você pode acessar também a rede social do Mateus e do livro Economia do Reino, que vai ter bastante conteúdo lá. Mateus, muito obrigado por essa conversa e por tudo isso aí, para a gente ficar refletindo e pensando sobre, né, Ana? Sem dúvida alguma. Muito obrigada, Mateus. Foi muito... aquela coisa muito clichê, mas é verdade. Foi um divisor de águas. Principalmente para tirar uns pesos aqui dos ombros. Que legal. Nossa, para mim é um prazer poder falar com vocês. E eu tenho um perfil do Instagram que chama @economia do reino. E lá eu tenho falado muito sobre esse assunto. E as pessoas mandam mensagens, eu converso, porque tem, claro, cada pessoa tem o seu contexto. Então, para mim é uma alegria poder servir ao reino de Deus, conversando com pessoas lá nas mídias sociais e trocando ideia com as pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa fala. Com certeza, não tenho dúvida disso. Daniel, depois disto, só me apraz dizer, já fizeste algum teste vocacional? Tu já estás bem decidido nessa questão? A gente tem que ler esse livro aí e pensar muito acerca dos nossos perfis, né? E como lidar com o dinheiro, né? Que é uma coisa que a gente lida todo dia, né? Acaba o funfa, Ana.
Sem dúvida alguma, com faz-me rir. Bom, e em tom de riso, né, embora o assunto tenha sido bastante sério, obrigada por terem estado connosco até aqui. O programa Sem Escala tem a apresentação de Ana Margarida e Daniel Palombo. E na produção, Renata Teodoro, na técnica, Levi Simões e Jéssica Barreira. E até mais. Tchau, Ana. Tchau.